Você acha que conhece o medo? Aquele calafrio na espinha quando você ouve um rangido na noite? A adrenalina de um filme de terror? Isso é apenas o eco de algo real. A sombra pálida do que o ser humano pode realmente sentir. As histórias que vou contar não são lendas, não são ficções. Elas são cicatrizes deixadas em almas. Marcas tão profundas que mudaram a vida das pessoas para sempre. Essas não são histórias de monstros debaixo da cama, mas de horrores que rastejaram para fora dos pesadelos e se aninharam na realidade. E se você acha que está preparado para ouvir, eu te aviso. Algumas verdades são tão aterradoras que a única coisa que você pode fazer é não esquecer. Mas antes de mergulharmos nessa escuridão, eu peço que você se junte a essa jornada. Se inscreva no canal e deixe um like se a coragem te permitir. Isso ajuda a espalhar a verdade sobre o que está escondido nas sombras. A primeira história é sobre Clara, uma fotógrafa de natureza que viajou para a Floresta Negra, na Alemanha, em busca de paz e das fotos perfeitas. Ela era uma pessoa cética, alguém que confiava apenas no que podia ver e tocar. A floresta, com seus carvalhos milenares e neblina eterna, parecia o cenário ideal para o seu trabalho. Nos primeiros dias, tudo era calmo. O cheiro de terra molhada, o sussurro do vento entre as folhas, a melodia dos pássaros. Mas na terceira noite, o silêncio quebrou. Um silêncio que não era natural. Um silêncio opressor. De repente, nenhum grilo, nenhum pássaro. A floresta inteira parecia ter parado de respirar. Clara sentiu um arrepio na nuca, como se estivesse sendo observada. Ela tentou racionalizar. Deve ser um animal maior por perto, ela pensou, mas a sensação não foi embora. Na manhã seguinte, ela encontrou algo estranho na trilha. Pequenas pilhas de pedras, arranjadas em padrões geométricos impossíveis de serem criados por um animal. Ela tirou uma foto, rindo para si mesma. Algum artista excêntrico, ela murmurou. Mas nas noites seguintes, as pilhas de pedras se tornaram mais elaboradas. Círculos concêntricos, espirais, símbolos que pareciam antigos e sinistros. A sensação de ser observada se intensificou. Clara começou a ouvir um som que não era um sussurro nem um rangido. Era como um canto, uma melodia gutural, sem palavras, que vinha de dentro da própria floresta. Ela tentou filmar, mas o som nunca aparecia na gravação, apenas o vento. O auge do terror veio quando ela notou algo em uma de suas fotos. No fundo de uma imagem de uma clareira, quase imperceptível, havia uma figura, uma forma alta e esguia, com galhos no lugar de braços. Não era uma árvore, não era um animal. Era algo diferente. A criatura estava parada de frente para a câmera, como se soubesse que Clara estava ali. Ela saiu da floresta no mesmo dia. Abandonou o equipamento, as fotos, tudo. Mas a criatura a seguiu. Não fisicamente, mas na sua mente. Clara se tornou uma reclusa. Ela se trancou em casa, cobrindo as janelas. O som do vento lá fora a faz tremer. O som das folhas a faz suar frio. Ela não consegue mais ver uma floresta em filmes ou fotos. Aquela criatura, o guardião da Floresta Negra, como ela o chamou, não a matou, mas tirou a sua paz, tirou a sua alegria. A sua vida nunca mais foi a mesma. Esta é a história de um casal jovem, Marcos e Ana, que comprou uma casa antiga em uma cidade pequena. Era a casa dos seus sonhos, uma construção vitoriana com janelas grandes e um jardim florido. No início, eles estavam felizes. Decoraram, pintaram, plantaram. A casa tinha uma vibração aconchegante, mas isso mudou na primeira noite. Eles começaram a ouvir sons. Não os sons normais de uma casa antiga, eram sons orgânicos, como um suspiro pesado vindo das paredes. Um som de algo rastejando no sótão. Eles tentaram ignorar, mas os sons se tornaram mais frequentes.
e mais próximos. A sensação era de que a casa tinha uma vida própria, que ela estava respirando. De noite, Ana sentia o hálito frio de alguém no seu rosto, mesmo com as janelas fechadas. Marcos jurou ter visto as cortinas se moverem sozinhas, como se uma brisa invisível tivesse as acariciado. Eles pensaram que talvez estivesse tudo na cabeça deles. A falta de sono, o estresse da mudança. Mas um dia, enquanto limpava o porão, Marcos encontrou algo no chão, coberto de poeira. Era um diário velho e mofado, de um antigo morador da casa, de 1920. As páginas amareladas contavam uma história de horror. O antigo morador, um homem chamado Arthur, descrevia a casa como se ela fosse uma criatura. Ele escrevia sobre os suspiros da casa e a respiração nas paredes. Ele mencionava que a casa se alimentava da dor. Na última página, havia uma única frase, escrita com uma caligrafia desesperada. Ela quer o nosso amor. Ela quer a nossa vida. Marcos e Ana começaram a brigar. Brigas pequenas se tornaram violentas. A paz da casa se transformou em uma atmosfera de puro ódio. Era como se a casa estivesse se regozijando, se alimentando da energia negativa deles. Em uma noite, Marcos gritou com Ana, acusando-a de ser a causa de tudo. Ele a empurrou e ela caiu, batendo a cabeça em uma estante. O som do impacto foi seguido por um suspiro alto e satisfeito, vindo de dentro das paredes. A casa estava feliz. Eles fugiram no dia seguinte. Deixaram tudo para trás, mas não a maldição. A casa não estava no lugar, estava dentro deles. Marcos e Ana se separaram. Eles não conseguiam mais se olhar nos olhos sem sentir o cheiro de mofo daquela casa, sem ouvir o eco daquele suspiro. Eles se tornaram duas pessoas estranhas, assombradas por uma memória que não os deixava. A casa não os matou, mas destruiu a sua vida, seu amor, suas almas. A esta altura, talvez você esteja se perguntando por que ainda está aqui, por que continua ouvindo. A curiosidade é uma força poderosa, mas o medo te prende. E se você chegou até aqui, é porque algo nessas histórias te tocou. E se você ainda não o fez, considere se inscrever no canal. Talvez seja a única coisa que te conectará com a verdade. E se você já deixou seu like, agradeço. A próxima história é a mais aterrorizante de todas. A última história não é sobre um lugar, mas sobre tecnologia. Sobre a linha tênue entre a vida e a morte. E o que acontece quando essa linha é apagada. É a história de Lucas, um paramédico que em uma noite atendeu a uma chamada de acidente de carro. A cena era horrível. 3 jovens mortos presos nas ferragens. Apenas um deles, uma garota chamada Sofia, ainda tinha pulso, mas era fraco. Lucas trabalhou incansavelmente para reanimá-la, mas no fim ele teve que admitir: ela se foi. A experiência o marcou profundamente. Ele se sentia culpado, como se pudesse ter feito mais. Ele perdeu o sono, o apetite. Ele até considerou deixar o trabalho. Dias depois do acidente, ele recebeu uma ligação no celular. Era um número desconhecido. Ele atendeu. Era um som de estática, seguido por uma voz. Uma voz que ele reconheceu imediatamente. Era a voz de Sofia, a garota que ele tentou salvar. Ela estava soluçando. O som era entrecortado pela estática. Ela dizia seu nome, pedia ajuda. Lucas achou que era uma brincadeira de muito mau gosto. Desligou. Mas o telefone tocou de novo. E de novo. Sempre o mesmo número. Sempre a mesma voz, pedindo ajuda. A voz de uma garota que ele sabia, com absoluta certeza, estar morta. Ele bloqueou o número, mas as ligações começaram a vir de números diferentes, de telefones públicos, de números da Suíça, da China. Sempre a voz de Sofia, sempre o mesmo desespero. Por favor, Lucas, me ajude. O ápice do terror veio quando ele recebeu uma mensagem de texto.
A mensagem continha apenas uma foto. Era uma foto da Sofia. Não dela sorrindo, não uma foto antiga. Era uma foto de Sofia, na mesa do necrotério. A imagem era borrada, mas o rosto dela era inconfundível. Ela estava com os olhos abertos, arregalados, e uma lágrima escorria de um deles. Lucas jogou o celular contra a parede, quebrando-o em pedaços. Ele se mudou o número, mas o terror não parou. Ele agora recebe e-mails, fotos, sons. A voz de Sofia se tornou um sussurro no vento. Ele jura que a ouve quando está sozinho. Me ajude, Lucas. Ele se tornou uma sombra do que era. A culpa o devora. Ele é um paramédico que não conseguiu salvar uma vida. E agora, essa vida não o deixa viver. Ele vive com a certeza de que a morte não é o fim da história. Que algumas pessoas se perdem no caminho e continuam ligando. 3 histórias, 3 vidas destruídas, nenhuma delas morta, mas todas elas assombradas. Suas vidas não foram ceifadas, foram apenas mudadas para sempre. Você acredita que essas histórias realmente aconteceram? Que os horrores de um pesadelo podem se materializar e roubar sua vida? Se isso te tocou, talvez seja porque esse vídeo precisava chegar até você. Se você já se inscreveu e deixou seu like, muito obrigado. Mas se ainda não o fez, não há problema. Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de descobrir o que vem a seguir.